Bom dia, eu sou Nathalie Nanini e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é terça-feira, 16 de janeiro e vamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje vamos falar dos desafios das câmaras municipais de Santos e de São Vicente para 2018. Para tratar dos temas, o Bom Dia Baixada recebe Adilson Júnior, presidente da Câmara Municipal de Santos. Adilson, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Feliz Ano Novo. Um bom dia. Obrigado, Nathalie. Bom dia, meu amigo, presidente da Câmara de São Vicente, Wilson. E bom dia para você, que nos dá o prazer da sua audiência. E um bom Ano Novo para todos também. E o Wilson Cardoso, presidente da Câmara Municipal de São Vicente. Wilson, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia e feliz Ano Novo. Bom dia, Nathalie. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia ao presidente da Câmara de Santos, meu amigo Adilson Júnior. Bom dia a todos que nos vê pela TV Santa Cecília. Agradeço o convite, a honra de dar a oportunidade de falarmos um pouco de São Vicente, da nossa cidade, dos avanços e dos desafios que teremos em 2018. Sem dúvida nenhuma. É prestação de contas sempre para a comunidade de São Vicente e de Santos. Adilson, em um breve balanço, como foi 2017? Quais são os desafios esse ano? Pois é, acho que 2017 foi um ano desafiador, né, para toda a gestão pública, acho que para cada cidadão também, por conta da dificuldade financeira que o Brasil passou, que o mundo passou, que continua passando, mas que, graças a Deus, já começa a dar alguns indícios positivos, Melhora, né? No mínimo, nós saímos daquela fase de... Terminal, né? Saímos da UTI e de recessão, né? A gente estava... CTI indo para o quarto, quase, vai. Quase... Então isso, ou seja, todas essas nuances, né, principalmente financeiras, levaram aí a desafios realmente muito complexos, né, que ainda não vencemos. Ou seja, desafios do ponto de vista estruturais da cidade, de fato, que as pessoas realmente não compreendem, às vezes, essa falta de recursos, aliado à dificuldade, por exemplo, de você terminar, porventura, aquilo que você começou. Eu digo isso do ponto de vista, lógico, do Poder Executivo, ou seja, obras que, por exemplo... deveriam ter sido entregues e ainda não foram. E ainda não foram, né? Ou seja, obras paradas, de fato. Alguns outros avanços que poderiam acontecer e não aconteceram por conta dessa recessão que a gente viveu. Santos viveu aí uma desaceleração de fato econômica, o que ocasionou uma queda na arrecadação, considerando que a gente é muito sensível à questão da macroeconomia por conta do porto. Né? Então, ou seja, o reflexo foi direto. O reflexo é bem direto. Então, esse ano eu acho que é um ano também continua sendo desafiador, mas penso que um pouco mais promissor, um pouco mais de possibilidades reais de nós retomarmos aí muitas questões. Na Câmara não foi diferente. Esses desafios nós já havíamos apontado que seria um ano difícil do ponto de vista econômico, e por mais que a Câmara tenha o seu orçamento, não é? Ou seja, tenha aquilo que é por direito, como é de todas as câmaras, que a gente chama de duodécimo, que é como o salário de cada cidadão. Sim. Ou seja, você planeja considerando aquilo que você vai ganhar. E na Câmara não é diferente, você, e todo o bem público, você planeja aquele teu orçamento, considerando que você não tem que dar lucro, né, ou superávit. Sim. Mas já sabíamos disso e por isso apertamos aí os cintos do ponto de vista econômico, ou seja, revisamos todos os nossos contratos, realinhamos muitas das questões internas, o que contribuiu para a cidade num todo e o que fez com que nós devolvêssemos aí no final do ano uma marca histórica, não só do ponto de vista financeiro, ou seja, do valor que devolvemos, que foi 27 milhões de reais. Quase 30 milhões, né? Mas do ponto de vista percentual também, ou seja, a gente devolveu mais de 30% daquilo que é o orçamento da Câmara, que também é uma marca histórica. Ou seja, mas isso considerando que no início do ano nós já identificamos que seria um ano difícil e que precisaríamos também fazer uma lição de casa, fazer mais com menos, efetivamente, para poder contribuir, e assim foi feito, e assim conseguimos atingir os nossos objetivos. Esse ano continua esse reajuste, esse rearranjo para que a economia seja, assim como em 2017, ao fim de 2018, efetiva? Com certeza, né? A gente já começa esse novo ano também com a mesma premissa, né? Com os mesmos objetivos, sempre
de zelar pelo bem público, é claro, e principalmente para o erário, né? Mas é claro que esse ano a gente deve colocar de pé aquilo que nós planejamos o ano passado. Então, diante dos desafios que o gestor público, em especial, né, tenho certeza que o Wilson falará disso também, principalmente as câmaras têm, ou seja, que é um ponto bem sensível do ponto de vista até de comunicação com o seu cidadão. Nós, para esse ano, temos essa lição de casa, de aquilo que nós planejamos, né, porque o bem público não é tão célere como nós gostaríamos. Sim. Então, nós planejamos, rubricamos em orçamento algumas medidas que devemos adotá-las e colocá-las de pé esse ano, como, por exemplo, melhorar a nossa retaguarda de multimídia, né, de plataformas multimídia com a população. Né? Então, isso a gente deve... E isso depende de recursos. Claro, né? Claro, então, é claro que a gente fará alguns investimentos que não fizemos o ano passado, que demandará também de recursos. Mas tudo isso sempre aliando aí a questão da comunicação e da proximidade com as pessoas e do jeito que nós vivemos hoje. Sim. Ou seja, nas plataformas mobiles, aquela que nós acessamos pelo telefone, as redes sociais, né, as ferramentas de acesso e de interação realmente, ou seja, eu acho que nós temos esses desafios de conseguir aliar, por exemplo, instituições que são históricas, como são câmaras, não é? Os desafios do ponto de vista de gestão pública desses recursos, aliado a gente poder sempre estar em sinergia com o nosso cidadão que acaba tendo a sua vida, às vezes, também mudada por conta dessas ferramentas e dos avanços tecnológicos. Então, ou seja, esses são alguns desses desafios. A Câmara também vive um outro. Nós tínhamos já, desde a outra mesa diretora, já um projeto executivo de um prédio novo, ou seja, porque já estamos estrangulados. Né? A gente já tem salas que já estão sendo aquilo que não foi proposto. Planejado, então não há um entendimento ainda por parte de todo o corpo da Câmara, mas há um sentimento de que a gente precisa ampliar também espaço maior. Os nossos espaços até para poder abrigar melhor. Considerando, se você me permite, por exemplo, ano passado nós tivemos uma outra marca histórica que foi o maior número de audiências públicas já realizadas pela Câmara. É verdade. E às vezes falta espaço para realizá-las, ou seja, porque você só tem um auditório que permite isso. Então isso demanda de um investimento no nosso prédio, ou seja, na questão física, para que nós consigamos então realizar mais audiências ao mesmo tempo e simultaneamente. Né? Além do que, lógico, ter outra retaguarda ali para que a gente tenha um melhor conforto para aqueles que vão à Câmara ou para o desenvolvimento legislativo. Então, isso pauta, por exemplo, de repente, o início de um novo prédio que já estava planejado, que já tem um projeto pago, né, na outra administração. Seria construído. Câmara, e seria construído um anexo da Câmara no espaço dela mesma. No espaço dela mesma. Wilson, e em São Vicente, quais são os desafios para esse ano? Nathalie, como o Adilson falou, São Vicente não foi diferente, Adilson. Pegamos uma cidade destruída, cidade suja, com o nome sujo. Tivemos que fazer um trabalho de reconstrução, um trabalho de trazer de volta a autoestima do vicentino. E começamos dia 31 de dezembro, na virada do ano, de 2016 para 2017, com a operação Limpeza São Vicente Quero Bem. E durou quase 4 meses, aí tiramos muitas toneladas de lixo. Você andava na Paraíba, Tararé, Gonzaguinha, Biquinha, estava terrível. A cidade estava abandonada mesmo. Então, você imagina só a autoestima do vicentino como que estava. E aos poucos nós conseguimos trazer de volta a esperança de que teremos uma cidade bacana. Conseguimos tirar CND, esperávamos que CND e Cadim, esperávamos que em 3, 4 meses iríamos conseguir limpar o nome da cidade. Levou quase 8 meses, 7 meses e pouco. Tanta coisa errada que tinha em São Vicente, Mas mesmo assim conseguimos avançar nessa questão, conseguimos assinar alguns convênios que irão ser dados a São Vicente agora, implementados agora em 2018,
Então, eu acho que nós conseguimos avançar muito em 2017, lógico que precisamos avançar muito ainda. A Câmara teve uma participação primordial, ajudou muito nessa questão, né, a tirar a CND, a votar os projetos, né, a toque de caixa. De nada adianta ter bons projetos e isso ficar parado dentro da discussão. Conseguimos fazer um trabalho bacana, a Câmara trabalhou, né, sempre visando... Em sinergia, sempre visando situação a cidade. de oposição, visando a cidade. Lógico. Discutimos bastante alguns projetos, né? Tivemos que tirar do forno, levar de volta ao forno. E, assim, para que possamos ter essa harmonia, né? Conseguimos devolver uma quantia significante, eu acho que uma das maiores que a Câmara de São Vicente já devolveu. Não é comparado a Santos, 4 milhões e 600 mil reais. Santos, 37 milhões? 27 milhões. Agora sim, tem que explicar um pouco o orçamento. O orçamento deles é 89. 89 milhões. 89 milhões, o nosso é 23 milhões. Então, proporcionalmente. Exatamente. Foi significante. Foi significativo, sem dúvida. 4 milhões e 600 mil reais, que parte foi usado para a saúde, 1,5 milhão para o Fundo Municipal de Saúde, para ajudar a pagar salário, a questão de medicamentos, insumos em geral. E a outra parte foi para pagamento do 13º do funcionalismo público, que nós conseguimos honrar dia 20 de dezembro, pagamos, né? Então nós não atrasamos nenhum mês de 2017, nenhum mês. Nós pagamos 15 salários. Porque pagamos um 13º e um salário atrasado que a antiga gestão tinha deixado. Nós conseguimos regularizar. Que bom. Hoje o funcionalismo de São Vicente não tem salários atrasados e não tem problema com salários. Não. Pelo contrário, já estava conversando com o prefeito ontem, nós conseguimos baixar o limite prudencial em 52%. Que bom! Eu estou passando esse furo aqui, o Pedro que me perdoe, mas ontem me deu essa boa notícia. Baixar mais um pouco, nós vamos poder contratar, chamar do último concurso, vamos contratar mais mão de obra para a Prefeitura de São Vicente. Né? Então a gente conseguiu avançar de uma maneira muito positiva. E assim, eu falo da harmonia da Câmara com o Executivo, né? A gente tem estudado bastante coisas, né? E uma delas a reposição salarial do servidor público. Já estamos discutindo isso aí. Ontem tive um almoço com o Pedro, conversamos bastante, né? Acho que 2018 será possível? Sim, com certeza. Outra boa notícia. Boa notícia também. Outro furo. Mas estamos discutindo, estamos conversando. Com certeza a gente vai poder fazer esse gesto com o servidor que tanto nos ajudou. Nos últimos anos, né? E ajudou. Sofreu e ajudou em 2017. Nós conseguimos avançar em 2017, foi graças à parceria da Secretaria, dos servidores. Então, assim, tenha certeza que 2018 será um ano muito melhor. 2017 avançamos, plantamos. 2018 será o ano da colheita. Tenha certeza disso aí, Nathalie. Que coisa boa, só notícia boa. Adilson, em Santos não foi diferente, né? Há uma harmonia entre Câmara e Executivo, independente de partido, independente de filiação partidária, né? Eu acho que a premissa, né, da questão dos poderes, ela tem que existir, né, que é a harmonia dos poderes. Isso não quer dizer que você não possa deixar de discutir ou às vezes de divergir. Claro. Né? Eu acho que isso é salutar. Claro. E a Câmara não é diferente. Uma Câmara composta com 21 parlamentares das mais diversas correntes políticas, ou seja, das mais diversas faixas etárias, das mais diversas, questões até territoriais, geográficas de cada um, onde nasceu, onde milita até politicamente, é natural que você tenha divergências de alguns pontos de vista, o que é bom, né? Mas efetivamente eu considero que a Câmara, ela, baseada, o que eu disse, na questão das audiências públicas, que foi um número recorde, da produção legislativa. A população participou dessas audiências públicas? Como tem sido? Porque, assim, a audiência pública é o momento onde a população, em especial, pode esclarecer
todas as suas dúvidas Exato. em relação a um projeto, em relação a uma ideia, enfim. A população, ela vai às audiências, ela tem participado, Adilson? Ela tem participado. Eu acho que, lógico, não é ainda a participação que nós gostaríamos, ou tampouco eu acho que a sociedade podia contribuir ainda mais, né? Como você disse, não só dirimindo as suas dúvidas, mas efetivamente participando e dando a sua contribuição. Né? Por isso também de nós tentarmos chegar mais próximo com ferramentas que hoje existem, para que estimulemos a participação das pessoas. Entrem, venham à Câmara, conheçam os seus direitos. Mas eu considero que a participação ela também vem aumentando, não é? Ao longo do tempo, dado isso que se deu aí um aumento realmente na questão das audiências. Né? Mas, ou seja, houve realmente muita conversa com o Poder Executivo, muitas coisas feitas a quatro mãos, de fato, né? Poder Executivo, sociedade e a Câmara. Eu acho que foi muito só. E por isso que conseguimos um êxito no final do ano, ou seja, os projetos, tanto do Poder Executivo, todos passaram, às vezes com melhoras feitas, o que a gente chama de emenda, feita pela própria Câmara, né? Ou seja, aí conseguimos fechar um ano aí com um saldo realmente positivo. Isso não quer dizer que nós ainda não temos desafios. É claro que temos, eu acho que tem coisas que precisamos realinhar na cidade, reajustar, né? Explicar melhor, talvez, mas tudo isso visando aí não só a participação, e eu costumo dizer que, Wilson, na verdade, a gestão pública contemporânea, ela vem mudando e vai mudar ainda mais. Então, isso só conseguirá atingir os seus objetivos quando efetivamente, primeiro, a população participar, porque quando ela participa, ela tem informação. Efetivamente de como as coisas funcionam. Sem dúvida. Né? Ela opina, né? Ela recebe informação e ela pode transmitir também informação ou conhecimento, efetivamente. Exatamente. Eu acho que aí está o desafio, né? De também a população entender como tudo isso funciona, ou seja, da dificuldade, e aí você consegue chegar num objetivo comum. Né? Eu acho que os próximos anos, eu vejo aí, não só em Santos, em toda a região, os novos legisladores, né? Os novos gestores, tendo isso como uma questão de saída realmente, ou seja, que só será possível desse jeito. Enquanto sociedade civil organizada, os próprios empresários, a massa empresarial, né, o poder público, dando as mãos efetivamente, que conseguirá tirar muita coisa do papel e conseguir fazer com que a gente tenha uma sociedade efetivamente igualitária. Né? Sem dúvida nenhuma. A gente faz uma pausa no bate-papo para falar da febre amarela. No estado de São Paulo, 21 pessoas morreram vítimas da doença. Na Baixada Santista, não houve registro de nenhum caso, mas a região vai ter um esquema especial de vacinação contra a doença. A Prefeitura de Santos deu mais informações de como será a campanha aqui na cidade. Dona Letícia foi com a filha, a pequena Yasmin, tomar a vacina contra a febre amarela. Uma picadinha e ela se sente mais tranquila. Agora não tem problema mais, já estamos imunizadas. A notícia de que a Baixada Santista está incluída na lista de municípios onde há risco de ocorrer a doença fez com que filas se formassem nas policlínicas. Neste ano já foram aplicadas 3.600 doses da vacina, quase 70% do total do ano passado, 5.700 doses. Em Santos não foi registrado nenhum caso da doença. E no começo de fevereiro vai ser realizada uma ampla campanha que pretende imunizar quase toda a população. Em entrevista coletiva, o secretário de Saúde explicou que durante a campanha, todas as policlínicas vão ser postos de vacinação. 400 profissionais vão trabalhar. Serão 21 policlínicas envolvidas, separadas em todas as regiões da cidade, incluindo, evidentemente, Zona Noroeste, os morros, área continental, os bairros da Orla. 21 unidades que funcionarão para atendimento e vacinação da população. O secretário reforça que não há razão para medo e que a iniciativa deve atingir toda a população. Não há necessidade da população procurar as unidades de saúde da nossa cidade até o dia 3, a não ser, evidentemente, aqueles que vão viajar para um local onde há grande disseminação da doença.
região norte da Grande São Paulo, alguns municípios daquela região, algumas regiões do estado de Minas Gerais, algumas regiões do nordeste do país e do norte do país. De volta à Policlínica, olha aí a Yasmin, que veio com a mãe tomar a vacina. Para quem ainda não recebeu a dose, ela avisa. E aí, doeu, Yasmin? Um pouco. Mas dá para aguentar, né? É. Tem problema nenhum? Não. Vale a pena, né? Pelo menos não vai ficar doente. Não. É isso mesmo. Mas não precisa de correria e nem de pânico. A campanha de vacinação pode começar mais cedo. O Estado de São Paulo e o Ministério da Saúde discutem a possibilidade de liberar a vacinação antes do prazo, ou seja, antes do dia 3 de fevereiro. Uma definição deve sair nos próximos dias. Agora sim, o Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. A gente volta em menos de 3 minutos. Não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta e abrimos o segundo bloco falando sobre transporte. Hoje, quem for pegar ônibus intermunicipal ou VLT vai pagar mais caro. As tarifas foram reajustadas. No caso do VLT, o bilhete passa a custar R$ 4,20. Mas o serviço não agrada a todos. O Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Santos, que esteve aqui no Bom Dia Baixada, apontou falhas na acessibilidade das estações. Os transtornos já começam do lado de fora. Depois de atravessar a Avenida Francisco Glicério, a guia é rebaixada, mas é tão estreita que um cadeirante só consegue passar com dificuldade. Tem desníveis, as ruas são bem íngremes, as calçadas mais ainda, então de cara você já tem dificuldade de chegar na estação. Outro problema apontado pelo presidente do CONDEF atinge os deficientes visuais. A entrada da estação possui corrimão dos dois lados, mas são vazados. De acordo com Luciano, dentro das estações, os pisos táteis de alerta estão mal posicionados. O piso tátil direcional deveria indicar um caminho seguro, né? Com autonomia e com segurança para o deficiente visual. No entanto, aqui você percebe que lá dentro o piso tátil direcional vai caminhando e em um dado momento ele passa muito rente ao banco, né? E em cima do piso tátil tem uma cesta de lixo. Então assim, pessoas sentadas no banco fatalmente colocarão seus pés em cima do piso tátil direcional, que vai acabar prejudicando a caminhada do deficiente visual. Depois de denúncias de pessoas que têm algum tipo de deficiência e usam VLT, o CONDEF fez uma vistoria que gerou um relatório e foi encaminhado no mês passado ao Conselho Municipal de Transportes. Para nós do CONDEF, mais interessante do que isso é estipular prazos para que esses problemas, né, já apontados por nós, tenha prazo para ser resolvidos, porque o VLT está aí funcionando e os deficientes têm dificuldade de frequentar a estação e se locomover na sua cidade, né, São Vicente, Santos. A empresa metropolitana de transportes urbanos garantiu que as estações do VLT vão passar por adequações conforme exige a norma técnica de acessibilidade. A pergunta é, se existe uma norma técnica de acessibilidade, por que é que ela não foi aplicada na construção de todos os acessos para as pessoas com deficiência? A MTU só não disse qual é o prazo para concluir o serviço. A gente espera que rápido. E agora vamos falar de uma polêmica que segue sem solução. A obra para diminuir a erosão e os danos causados pela ressaca em Santos, que está parada. Especialistas consideram que o IBAMA deveria realizar o licenciamento. O órgão diz que isso não é de competência federal. A verdade é que quem passa pela ponta da praia vê apenas montanhas de areia. Máquinas paradas, faixa de areia bloqueada e parte da mureta demolida. Isso porque a obra, que estava sendo realizada desde a última semana, teve que ser interditada às pressas. A juíza Patrícia Narra, da Terceira Vara da Fazenda Pública de Santos, acatou o pedido do Ministério Público Estadual para paralisar a execução do projeto. A justificativa é a falta de licenciamento ambiental. Caso a prefeitura não cumpra a medida, recebe multa de R$ 1 milhão. Eu não sei como começa uma obra sem estar com os documentos completos, né? Agora, já que começou, vai trazer esse transtorno todo, seria melhor continuar a obra e dando as documentação, né? Até quando, né, vai ficar essa praia desse jeito, né? A gente vai ter que pegar, já está longe a praia aqui agora, porque subiu muito a maré. E a gente já está tendo que andar um bom pedaço para vir para a praia. A gente tem que dar uma volta imensa aqui, né? A gente que tem criança aqui, fica um pouco mais... dá mais trabalho para a gente chegar onde a gente quer, né? No objetivo da gente.
A obra foi orçada em aproximadamente R$ 3 milhões. A verba é proveniente do próprio Ministério Público Estadual. O trabalho deve durar 40 dias. Os sacos de areia vão ficar submersos a mais de 3 metros de profundidade, em uma extensão de 240 metros. Cerca de 20 profissionais estão envolvidos nos trabalhos. Ridículo, né? Gastar o dinheiro nosso dinheiro, o dinheiro público, né? E o dinheiro dos nossos impostos para fazer um negócio que eles mesmos autorizam e depois desautorizam. Fica bem chato um negócio desse, né? Não tem mais o espaço livre, né? De uma forma ou de outra tirou a liberdade dos banhistas. E agora fica essa montanha de areia sem poder fazer uso de nada, né? E voltamos com os nossos convidados. Hoje recebemos Adilson Júnior, presidente da Câmara Municipal de Santos, e o Wilson Cardoso, presidente da Câmara Municipal de São Vicente. Você pode interagir com os nossos convidados através do WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo. Adilson, a Câmara está acompanhando essa polêmica aí das obras para evitar os efeitos da ressaca e da erosão na ponta da praia? Aliás, desde o início, né? Desde qual metodologia ia ser feita. Na verdade, não é nem a cidade que desenvolveu essa metodologia, ela é feita por uma universidade, né? Ou seja, uma universidade com respeito, né, que é a Unicamp e tal. E eu me lembro lá atrás que houve várias discussões com o Ministério Público Federal, né, eu mesmo fui numa audiência pública nesse sentido, ou seja, para saber o que fazer. Porque primeiro você tem a problemática, né, que ali na ponta da praia, por exemplo, é a questão quando entra o período de ressacas, sim, a força da maré mais forte, ou seja, ela está, na verdade, tentando tomar o que um dia foi dela. Exatamente. Que é toda aquela faixa, exatamente, não só do leito do Carroçável, mas onde hoje a gente vê alguns prédios, um dia foi mar. Exatamente. Então, uma hora isso volta, e claro, a gente tem ainda também aliado aqui o Porto de Santos, que a dragagem constante. Tem uma dragagem constante por conta até do alagamento e o aprofundamento do canal, e claro que isso dá um impacto. E para isso deveria surgir algumas soluções. Tal que a solução, uma das soluções está aí, né? Que é uma aplicação desses bags, né? Para tentar se fazer ali moles, né? Que são muros, um muro submerso, ou seja, para tentar diminuir, conter a força. E tanto que, para mim, me espanta, né? Não só como um ente político estar vereador, mas como cidadão, ou seja, que como a reportagem disse, o dinheiro oriundo para essa obra vem do Ministério Público vem do Estadual. próprio Ministério Público Estadual. Proveniente de multas. Proveniente de multas, ou seja, que ele arrecada, não é, e aplica e liberou o dinheiro para fazer essa obra. Na verdade, não é uma obra feita com dinheiro da Prefeitura, e sim do Ministério Público. E aí o mesmo Ministério Público embarga a obra. Olha, eu quero só lembrar, e não é uma crítica velada ao Ministério Público, mas a gente precisa refletir. O VT passado falou sobre o VLT, não vou entrar no mérito da questão do aumento, que eu sou radicalmente contra. Mas o VLT ficou parada a obra por alguns meses. Sim. E não tem jeito. Quem pagou por isso foi a cidade, a obra custou mais caro, é claro que custa, porque fica lá parada, depois de um tempo ela retomou com prejuízos à população. Sim. Quem embargou? O Ministério Público. O Ministério Público. Então, assim, às vezes, sabe, existem alguns exageros em todos os lugares, né? Muito apontado a questão da classe política, que é a mais sensível de fato, né? Mas quando a gente entra em outros campos, no Ministério Público, no Poder Judiciário, parece uma coisa intocável e parece soberana a todas as suas decisões. Gente, eu acho que precisa ter um pouco mais de cautela, com todo respeito. Primeiro, que a obra não está sendo feita hoje, nesse momento, ou seja, porque achou bonito fazer nesse momento. Claro que nós estamos numa temporada numa cidade litorânea e que atrai turistas. É porque a gente tem não uma escala, a gente tem aí uma brecha. Porque se não foi feita agora, só em dezembro. Exato, de novo, né? Por conta da questão da maré, ou seja, sim, a gente agora tem um estudo, né? Uma janela que chama, né, inclusive meteorológica, ou seja, para que isso seja feito. Então isso, repito, como cidadão me deixa um pouco preocupado,
né? Porque isso que está sendo feito é para conter a força que, inclusive, prejudica muito desses cidadãos que ali moram, ou seja, Sim. e que tem um problema. Basta lembrar da última grande ressaca. Ou seja, que aquelas imagens que as pessoas não esquecem, que até hoje, por exemplo, são retomadas, da água entrando ali nas garagens ou que o valha. Então achou essa solução, né? Ou seja, baseado em muito estudo e de muita gente séria. Me preocupa uma decisão, às vezes, fria, na frieza da letra, poder prejudicar tudo isso. A grande questão é que deixaram a obra começar, né? Eu acho que... Tem um outro problema que eu acho. Se há algum problema, eu acho que o dinheiro veio do Ministério Público. O Ministério Público entregou para a Prefeitura de Santos. Eu acredito que se havia algum problema ou se havia algum impacto ambiental, essa obra não deveria nem ter sido começada. Exato. Eu acho que tem essa outra que é principal, viu? Porque assim, olha, se de fato faltam, por exemplo, questões, licenças, que uma das coisas é que vai afetar, por exemplo, lá do outro lado, né, a pouca farinha, né, ou seja, a região... A região oposta, né? Oposta, ou seja, ou a problemática que possa existir. Então, se vê isso antes, meu Deus. Não deixa começar as coisas para parar. O problema é começar e parar. Isso tem um custo. Claro. A questão para... Porque ali tem profissionais envolvidos. Esses dias eu estava lá, semana passada, cedo, fiscalizando a obra junto ao secretário Júlio Eduardo, por exemplo, existiam 6 mergulhadores cravando as estacas, ou seja, não é uma operação fácil. Não. Então, eu acho que... talvez esse freio consuma, inclusive, o recurso que veio do Ministério Público. Porque ali estão os profissionais, alguém deve ter contratado e não quer saber. Sem dúvida. Né? Parou, tá bom, mas eu estou aqui, fui contratado para fazer. Agora vocês se decidem aí e eu preciso pagar os profissionais envolvidos. Ora, meu Deus, então, peraí, se tem problemas, gente, então você resolve isso no início, não autoriza a obra. Não. Aí agora... fica esse jogo de empurra. A CETESB diz que não é dele, o IBAMA diz que não é dele. Então, de quem que é, né? Pois é, parece que agora já resolveu que é o IBAMA que tem que fazer isso por conta de uma questão federal. Não sei, são, às vezes, interferências de poderes que se acontece, isso é notório, e que quem é prejudicado com tudo isso só a população. Sempre a população. Gente, é um entendimento, eu acho que precisa realmente, sabe, baixar um pouco a bolinha, um pouco de humildade em todos os sentidos, que falta bastante. Buscar um consenso. Buscar um consenso para que essas coisas não aconteçam, né? Para que a gente consiga, como a gente falou no início, a gente só conseguirá efetivamente avançar nas questões. Quando a gente tiver uma gestão contemporânea séria. Quando todo mundo, entendeu, tiver com o mesmo objetivo e tiver na mesma sintonia, não querendo um ser mais que o outro, um aparecer mais que o outro, ou medidas de poder dizendo quem manda sou eu. Né? Eu acho que isso está prejudicando sobremaneira o nosso país. O nosso país, sem dúvida. Falando em população, Wilson, o Adilson bem colocou que um dos desafios em 2018 é aproximar a população do que é a Câmara, do que acontece na Câmara, e para isso vão ser usados alguns artifícios que estão disponíveis, que são mídias sociais. Acredito até que a TV Câmara vai passar por uma reformulação em virtude dessa nova linguagem que existe e que está sendo disseminada e que fez com que as televisões e as emissoras de televisão também se adequassem. Como a Câmara de São Vicente pretende, em 2018, trazer a população para dentro da casa? Nathalie, em 2017 nós assinamos um TAC com o Ministério Público no sentido de transparência. Então nós colocamos nosso site no ar, conseguimos passar todas as informações sobre licitações, contratos, olerites. Tem os olerites deu uma polêmica na Câmara. Eu lembro que os vereadores ficaram em pânicos, me ligando, presidente. Vamos mostrar o meu olerite? Os olerites estão lá no site, lá, e algumas pessoas... Não tem o que... Tranquilo. Não tem que ter medo, né? O que é claro não precisa ser escondido. E as pessoas pegaram os olerites dos vereadores, e colocaram nas redes sociais, tal, isso gerou uma polêmica muito grande. Mas, assim, o lado bom é que as pessoas viram que o vereador não ganha 15, 20, 30 mil reais. Pelo contrário, é 7.400 reais lá em São Vicente. Então, isso aí até foi bom pra gente. Foi calma, vereador, calma, que isso é bacana.
Então a gente tem trabalhado, tem avançado bastante nisso aí. Criamos uma comissão, né, Comissão Especial de Vereadores, com alguns funcionários da casa, para que possamos fazer estudos e avançar mais no sentido da transparência, cada vez mais, cada vez mais. Estamos buscando algumas tecnologias, né? O Adilson falou agora há pouco da questão da publicidade, né? De você ter uma publicidade e possa passar aquilo de verdade que acontece na Câmara, que as pessoas possam... E São Vicente tem uma TV, né? Tem a TV Primeira que deve ser melhor explorada. Eu acho que o conteúdo é fundamental para quem está em casa. Que está passando por reformas. Agora, em 2018, a gente vai criar um link Câmara e TV Primeira. Excelente. Para que possamos cada vez mais trazer o cidadão para interagir com a Câmara e, lógico, também com o Executivo, né, e passar de verdade aquilo que acontece, para que eles possam opinar, para que eles possam fiscalizar, cobrar e assim também nos nortear. Claro. E claro. Juntos buscarmos a tão sonhada São Vicente, a tão sonhada cidade, né, que nós queremos, para nossos munícipes. Então a Câmara de São Vicente ela está fazendo estudo, nós estamos interagindo, buscando tecnologias. Acredito Excelente. Que agora, no primeiro semestre, a gente já tenha novidades em relação à transparência, né? As sessões a gente quer transmitir ela em tempo real, transmitir ao vivo e cada vez mais trazer o cidadão para que possa interagir, né? Nós temos um projeto muito bacana lá que é trazer as escolas públicas e privadas para assistir às sessões e interagir com a Câmara. Toda quinta-feira, às 14 horas, algumas escolas vêm, faz um tour pela Câmara, conhecem as diretorias legislativas, executiva. O retorno não é bacana? Muito bacana. E os jovens, né? Aí antes disso, antes das sessões, eles fazem o tour pela casa, conhecem as partes, né, legislativo, né, as diretorias em geral. Depois eu atendo eles no meu gabinete. Que legal. Aí a gente faz, com os vereadores, a gente faz aquele bate-papo lá, você imagina só as perguntas, né? E os jovens, eles são muito questionadores. São muito questionadores. E é muito bacana, é muito legal. Tem relatos lá de professores falar, eu leciono já há quase 30 anos, nunca entrei na casa, não conhecia a presidência. Então a gente tem feito esse trabalho de trazer as escolas públicas e privadas. Colocar tudo no mesmo patamar, né? Ninguém é melhor do que ninguém. A gente precisa, como bem disse o Adilson, unir forças para que a gente possa ter uma sociedade, uma cidade mais harmônica, mais diretiva, né? Mais direcionada. O jovem, as crianças, é o nosso futuro. Sem dúvida. Se a gente não investir, se a gente não ouvir eles, né? não ver os anseios... Que nós vamos deixar para as próximas gerações, né? Sim. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente fala um pouquinho sobre a Câmara Jovem, um pouquinho sobre os investimentos em mídia na Câmara de Santos e muito mais. Não saia daí. O Bom Dia Baixada está de volta e chegamos ao último bloco do programa falando de futebol. Sem o recém-contratado Eduardo Sacha, o time principal do Santos viajou para Lins, onde estreia no Paulistão amanhã. Em entrevista coletiva no CT Rei Pelé, o técnico Jair Ventura destacou a força do atual elenco. Nesse momento, prestes a estrear no comando do Peixe, Jair Ventura fala de ansiedade e estratégia. Não, né? A gente sabe, na verdade, que as equipes que começaram antes têm uma vantagem física, mas como equipe, como conjunto, a gente, quanto antes começar, a gente vai estar o quanto antes também preparado. Então essa é o que eu penso para o Santos nesse início de competição. Lógico que vai demorar um tempinho para a gente estar na nossa forma ideal. Esse primeiro jogo, principalmente, você vem com um acúmulo de treinos que foram muito fortes, né, durante todos esses dias, principalmente por conta desse período curto. Nós tivemos que treinar com mais intensidade ainda, mas que com certeza a equipe do Santos, o mais rápido também possível, vai estar na melhor condição física. Jair explica que o time trabalha muito para atingir a condição física ideal e que espera dar a sua cara, o seu jeito para o time o quanto antes. Um período muito curto, muito rápido de treino, mas acho que algumas ideias a gente já vai começar a ver sim, né? Nós já fizemos um jogo treino e hoje eu cheguei um pouco depois aqui que eu estava fazendo um treino em sala, onde eu passo o jogo treino, tudo que aconteceu, coisas a melhorar. E as coisas boas para a gente continuar fazendo, e bastante coisa já dentro da nossa ideia de jogo.
Então acredito que o quanto antes essa equipe já vai estar fazendo bastante coisas que a gente tem como ideia de futebol. O treinador ressaltou a qualidade do elenco, apesar da saída de peças importantes, Lucas Lima e Ricardo Oliveira. Um elenco com qualidade mesmo com as perdas, então estou muito contente com a resposta deles, estou muito contente com o que eu tenho visto esses dias e que com certeza vão fazer um grande ano. O técnico Jair Ventura não revela o time que estreia no Paulistão nesta quarta-feira, mas uma coisa é certa, Eduardo Sacha, que veio do Inter, não enfrenta o Linense. O jogador, o meio atacante, não atingiu ainda 100% da sua forma física. Pela manhã, o Peixe treinou de leve. Antes do jogo contra o Linense, haverá mais um treino nesta terça-feira, já em Lins. Jair Ventura falou da expectativa para a estreia no Paulistão. É com certeza o regional mais disputado e a expectativa é grande. Ansioso, lógico, ansioso assim, mas mais tranquilo, bem focado nos nossos objetivos. Sabendo que ainda é muito cedo, sabendo que ainda a gente vai sentir, principalmente com a parte física, já que os treinos foram muito fortes, mas que com o tempo a gente vai chegar ao Santos ideal. Os jovens atacantes Rodrigo e Yuri Alberto, revelados nas categorias de base do Santos, foram relacionados e fazem parte da delegação que viajou para Lins. O técnico Jair Ventura teve realmente um grande desafio, preparar a equipe num prazo muito pequeno, foram 12 dias, mas todos esperam que o Santos, este ano, em 2018, tenha uma temporada melhor. Os santistas merecem. E voltamos com os nossos convidados. Participam do Bom Dia Baixada de hoje, Adilson Júnior, presidente da Câmara Municipal de Santos, e Wilson Cardoso, presidente da Câmara Municipal de São Vicente. Adilson, eu abro este bloco pegando o gancho do Wilson com relação à questão da aproximação. Você bem colocou que o desafio é trazer para dentro de casa a população, que é quem bate na porta da Câmara quando precisa de alguma coisa. Do mesmo jeito que São Vicente dispõe de uma TV, a Câmara também tem uma TV. A TV Câmara, ela passa por uma reformulação visando essa tecnologia, essa interação, essa conectividade? Passa, na verdade, esse é um dos itens, como eu disse no início, que nós planejamos o ano passado quase que inteiro, porque não era uma coisa fácil. A gente vem com este modelo desde que se tem a Câmara, e costumo dizer que os equipamentos que lá hoje transmitem a sessão foram compradas pelo presidente da Câmara na época, Paulo Barbosa, pai do atual prefeito, Então, ou seja, você vê o quanto é antigo. É a mesma coisa que você ter ainda na sua casa uma televisão preto e branco, daquelas Telefunken de tubo, e que o seletor tinha que pôr bombril para tentar pegar a manchete. Esse é o equipamento que a Câmara ainda dispõe. Então, ou seja, a gente deve esse mês ainda terminar o que a gente chama de termo de referência, que foi amplamente estudado, discutido. Eu visitei Câmara dos Deputados em Brasília e a sua TV lá, a TV Alesp, visitamos algumas câmaras de cidades que já têm implementado. Então a gente deve ir para o processo licitatório, se tudo correr bem, já agora em fevereiro, visando a contratação de novos equipamentos, porque a Câmara, esses equipamentos são da Câmara e esse modelo é pouco adotado hoje de você comprar, considerando os avanços tecnológicos que existem. Então nós devemos licitar esse equipamento para que quando houver mudança, essa empresa também reponha. Mude. E se quebra, por exemplo, a Câmara tem uma dificuldade, porque para você pagar consertos é muito moroso. Sem dúvida. Então devemos ir nesse processo licitatório e, aliado a isso, uma outra peça licitatória de profissionais, que vão dar toda essa retaguarda, não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista, por exemplo, de conteúdo, de conteúdo. Por que isso? Porque hoje você vê, muito me incomoda, então às vezes as sessões começam às 18 horas e por vezes vão até às 22 horas. Sim. E a pessoa às vezes liga ali a TV naquela imagem muito ruim, que é uma imagem lavada, que a gente chama amarelada, que não condiz, por exemplo, hoje, a gente está aqui na Santa Cecília, era digital, transmitindo em HD, ou seja, uma imagem muito mais bonita. Não chama nem interesse, não desperta nem interesse da população. A população hoje tem o poder do controle remoto, Exatamente. Então ela quer ver uma boa imagem. Claro. E se você põe lá, você não entende nada, a imagem é ruim e não tem ninguém nem falando, olha, os parlamentares estão discutindo este assunto. Então, ou seja, a gente tem alguns modelos aí
a se implementar. Aliado a isso, levar efetivamente para as novas ferramentas, ou seja, que a gente consiga fazer com que a pessoa possa assistir no seu telefone também, no seu tablet, ou seja, nas mais diversas plataformas e quem sabe até interagir. Claro. Até Hoje nós sugerir. já conseguimos fazer isso aqui na Santa Cecília TV. Exato. Em quase todos os programas. Ontem, por exemplo, estava vendo uma reportagem, uma grande emissora, que as pessoas, penso que agora para um evento que teremos, eu não sei se é a Copa do Mundo ou algo assim, mandarão os seus vídeos das suas cidades, ou seja, o que é isso? É interação. Na verdade, o que se tem para você conseguir não participar. É a nova linguagem, É uma nova linguagem. É a nova linguagem. Então, isso que versa, passado aí pela TV. Nós já temos, eu renovei ano passado também o convênio com a Câmara dos Deputados, porque da mesma forma que você, por exemplo, está assistindo aí a TV Santa Cecília no 13.1 em HD, ou seja, no canal aberto, hoje a gente só transmite também pelo canal 9 da NET. Mas nós já temos outorgado, já temos liberado um canal em TV aberta. Que coisa boa. Porque nem toda a cidade Sem dúvida. Tem acesso, por exemplo, à televisão a cabo, a televisão paga. E hoje nós só transmitimos através da NET para quem tem cabo. Então, o próximo passo aí no curso do ano, porque é uma licitação muito complexa, porque você tem que versa sobre transmissores de televisão, antena, onde vai estar abrigada, tal. Então é mais complexa, mas já ano passado a gente também já estudou muito isso. E aí, pós a implementação deste novo modelo, nessa nova transmissão ainda no Canal 9 e em outras plataformas, a gente tende também, se tudo correr bem, pretendo ainda, no meu ano, nesse meu último ano de gestão à Câmara... Tem muito trabalho, hein? Levá-la para o canal aberto, né? Eu acho que é bastante importante isso. Sem dúvida nenhuma. O nosso tempo está quase esgotado. Eu acredito que hoje a gente falou aqui não de tantos assuntos, mas a gente deixou a mensagem principal, que é a importância das câmaras municipais, que, como eu disse, são os lugares onde a população, de fato, bate na porta quando tem algum problema, de elas se abrirem para a população, de elas estarem prontas para receber esse cidadão, para que a gente possa desmistificar muitos mitos que existem relacionados à política e que afastam a população da política. A gente está num ano bastante importante, eu bato sempre, vou bater muito em 2018, que o eleitor precisa ir às urnas, porque a gente só vai conseguir uma mudança, a mudança que a gente quer, se a gente impuser a nossa vontade. Exercer a cidadania. Exercer a nossa cidadania. Adilson, muito obrigado pela tua participação. A gente ficou sem falar de muitos assuntos, mas isso significa que tem tema para uma próxima entrevista. Foi muito obrigada. Foi proposital. E muito se você obrigada. me permite, aliado a essa sua última fala, eu acho que o importante também é a conscientização na eleição, principalmente nessa que a gente vai ter ainda esse ano, que é poder eleger o maior número de representantes da nossa região. Da nossa região. Que só tem a ganhar. Um grande abraço a você, Nathalie, meu irmão, meu amigo Wilson, a você de casa, um bom dia. Estamos sempre à sua disposição e obrigado pela oportunidade de poder publicizar aqui as nossas ações. Que Deus abençoe a todos. Eu que agradeço, Adilson. Wilson, muito obrigado pela tua participação mais uma vez. Da mesma forma que deixei de abordar alguns assuntos sobre a Câmara de Santos, deixei de abordar sobre a Câmara de São Vicente, mas aí já fica aberto um próximo convite, uma próxima entrevista. Nathalie, eu que agradeço. Eu quero aqui finalizar deixando um abraço para todos os vicentinos, em especial os moradores da região continental. Exatamente. Era uma das pautas nossas, né? Quer dizer que a área continental, eu quero resumir aqui rapidamente, é um diamante que nós vamos lapidar. Tenha certeza disso aí. Em 2018, São Vicente voltará a crescer, a desenvolver com muito trabalho, com muita gestão, com compromisso lá. Quero deixar um abraço também aos meus pares, à mesa diretora, aos vereadores, ao prefeito, todos os secretários. Todo vicentino pode ter certeza que a gente irá avançar, a gente irá trabalhar para que possamos ter uma cidade digna de cada vicentino. Então, agradeço mais uma vez, Nathalie, e quero deixar aqui um abraço ao meu amigo, o nobre vereador e presidente da Câmara, Adilson Júnior. Desejar boa sorte a ele. 2018 será um ano produtor para a nossa Baixada Santista. Nós temos aqui brevemente a eleição, tem o nosso vice-governador que irá assumir agora em abril. Tenho certeza que essas discussões será metropolitana e o Márcio irá olhar com carinho para a nossa região. Eu não tenho dúvida. É aquilo que o Adilson disse. Estejam focados em eleger representantes da região. A Baixada Santista só tem a ganhar com isso. Muito obrigada, Wilson. Nathalie, eu que agradeço. Estou à disposição.
O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã.